Sozinho na paz do Senhor. Graças a Deus por estar aqui nesta manhã, adorando o nosso Deus na beleza da sua santidade. É bom estar na presença dele, né? Com certeza nós viemos aqui nesta manhã com o objetivo de, mais uma vez, né? Ouvir Deus falar conosco. Talvez nós viemos aqui amarrado hoje com essa história, né? Só por Deus. É uma luta, uma guerra para chegar aqui. Aí o Espírito Santo trouxe nós aqui para trazer uma palavra aos nossos corações. E eu acredito que Deus, mais uma vez, Ele vai continuar falando conosco neste lugar. Mas mesmo que o número seja resumido, mas Deus, Ele marcou esta manhã, né, para falar aos nossos corações. Estamos aqui não para ouvir o homem falar, mas para ouvir a voz de Deus. Porque se o homem falar, não vai trazer muita coisa para nós, né? Mas quando Deus fala, Ele revela, né? Vai até, diz lá em Hebreus que a palavra de Deus ela é como espada que vai até a divisão da alma e do espírito e apta para discernir os nossos pensamentos. Olha aí, para discernir os pensamentos. Deixa eu falar uma coisa aqui nesta manhã que Deus colocou no meu coração. Deus sabe muito bem o que é que você pensou antes de vir aqui nesta manhã. Deus sabe muito bem o que você passou a semana toda. Uma guerra no teu pensamento, conflito, uma guerra tão grande. Talvez nessa semana você se sentiu um pouco solitário, sabe, solitário assim? Onde ninguém te vê. Parece que ninguém te escuta. Eu estou falando isso porque Deus está colocando no meu coração nessa manhã. Parece que ninguém te compreende, sabe? Às vezes é o esposo, às vezes é o marido, às vezes é alguém da família, às vezes é um amigo mais próximo, às vezes ninguém te entende. Mas há um Deus nessa manhã aqui, que te trouxe nesse lugarzinho aqui. É pouco número, mas Deus está. O Bíblia fala, se eu tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio dele. E eu acredito que você vai sair e dizer assim, ó, valeu a pena ir nesta manhã na igreja. Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. E o pensamento, nós, o ser humano, ele tem duas guerras durante o decorrer dessa vida. Temos duas guerras, dois conflitos. É ouvir a voz de Deus e a voz do inimigo. A voz do inimigo é a voz negativa. E a voz de Deus é a voz positiva. Quando o inimigo diz que você não vai conseguir, aí Deus fala, você vai conseguir sim. Porque a promessa que fez foi eu, não foi o inimigo. Mas Deus, mas será que agora vai? Se você acreditar, agora vai dar certo sim, em nome de Jesus. Temos que determinar em nossas vidas o melhor de Deus. É por isso que falando do pensamento aqui, o pensamento são a faculdade intelectuais do homem. Por que intelectuais? É uma faculdade onde vai formar os pensamentos negativos. Vai formar os pensamentos negativos. Mas Deus nessa manhã Ele sonda os nossos pensamentos, os nossos corações. E por isso que Ele tem uma palavra nesta manhã a falar conosco. O livro que eu quero meditar está em Isaías, do livro de Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías. E eu coloquei um tema, eu não tenho costume de colocar tema em mensagem, mas eu coloquei um tema assim, ó. O que fazer em tempo de crise? Né, Maélia? O que fazer em tempo de crise? Isaías 6, irmão Antônio. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Ok? O que fazer em tempo de crise, hein, irmão? O que fazer em tempo de crise? Em tempo de situações a qual nós não podemos resolver. Em tempo de tempestade. Sobre nossas vidas. E eu estou diante de um texto aqui que vai falar justamente do profeta Isaías.
E o capítulo 6, primeiro diz assim, ó, no ano sobre um altar e sublime trono, e a abas de suas vestes enchia o templo. Serafim estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveram a voava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse-me: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem ir por nós? Disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurecerei os ouvidos e fechei os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que seja desolada a cidade e fique sem habitante, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, no meio da terra seja grande o desamparo. Mas ainda fica a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como um terebinto e como um carvalho que, depois de derrubado, ainda fica o toco. Assim, a santa semente ao seu tronco. Amém? Glória a Deus. Mas como é que nós vamos entender esse texto? Isaías, ele aparece numa cena desoladora, porque para entender o que se fala no capítulo 6, temos que voltar no capítulo 5. E no capítulo 5, antes de aparecer o cenário de Isaías, diz que um certo homem plantou uma vinha, e nessa vinha esse homem deu tudo o que tinha, plantou, cuidou, tirou todos os impedimentos que impedia a vinha crescer. E Deus, ele cuidou de uma maneira tão grande, mas quando essa vinha começou a brotar os frutos, diz a parábola aqui do capítulo 5 que essa vinha, ela não era vinha brava, amargosa, não dava para aproveitar ela. E ele começa a dizer, essa parábola começa a dizer, entender que Deus seria o lavrador dessa terra. Esses frutos seria o povo de Jerusalém. E os homens, infelizmente, quando Deus começa a citar essa parábola para nós entender, Isaías capítulo 6, diz que Deus fez tudo por Jerusalém. Deus cuidou, Deus regou aquela terra para dar bom fruto, mas no final, na hora de colher o fruto, aquele dono da terra foi surpreendido, porque o fruto era mau, o fruto era ruim. E Deus faz uma promessa dizendo: olha, eu vou permitir que os homens venham e comecem a pisar essas uvas. Eu vou permitir que os espinheiros cresçam e sufoquem essas uvas. Eu vou permitir que coisas horrendas aconteçam sobre essa plantação, para esse povo entender, porque aquele que plantou,
ele se esforçou muito para colher bom fruto, mas não teve resultado. Quero entender com isso. Há um Deus lá em cima, um Deus de bondade, de misericórdia. Ele tem um cuidado tão grande para conosco. O carinho de Deus é muito grande que não pode se comparar com o carinho humano, não. Porque o carinho de Deus se transforma em misericórdia, em bondade. Mas quando Deus estava determinando que haveria um tipo de crise muito grande em Judá, no Reino Norte, no Reino Sul, tão grande, a ponto das pessoas terem as suas casas e não ter ninguém para habitar, a ponto das pessoas perder tudo que tinha, porque eles tinham deixado de cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele. Agora Jerusalém vai entrar numa decadência espiritual tão grande, e a única esperança do povo é agora entender por que tantas provações, por que tantas perseguições. Agora o povo vai ter que entender, Senhor, por que tudo isso que está acontecendo? É porque os frutos não foram bons. O resultado de quem plantou para receber aquela fruta, para se alegrar com aquilo que se plantou, aquela plantação, ela trouxe tristeza para o dono. E agora Israel começa a passar por uma situação tão difícil, que a única esperança era Deus usar agora no capítulo 6, o profeta Isaías. Mas aí anteriormente ele começa a dizer, ai da cidade. Ele começa a falar de ai de Sedequê, ai desse fulano, ai de Cicrano, Bertano. Ele começa agora a apontar os erros dos outros, né? Cuidado com ali, com isso. E ele começa só a apontar. Mas diz que quando o profeta Isaías, ele vai agora ao templo orar e falar com Deus. E quando ele vai ao templo, ele começa a falar com Deus. E Deus, de repente, no capítulo 6 em diante, diz que ele viu o Senhor assentado no trono. Ele viu o Senhor assentado no trono. Ele viu o que? Ele viu a glória de Deus, que queria falar com ele a respeito do povo de Jerusalém. Entenda que quando nós se aproximamos de Deus, Deus ele tem o prazer de mostrar, de revelar a sua glória para nós. Entenda, mesmo fraquinho, mesmo cheio de problema, cometido algumas falhas, mas mesmo assim, Deus quer alguém prostrado na presença dele para mostrar a sua glória. Isaías ele viu, e o texto diz que ele viu o trono de Deus. E ao ver o trono de Deus, Deus começa agora a mostrar para Isaías o que é que Deus queria com o povo de Jerusalém. E ao mesmo tempo, Deus também queria tratar com o profeta Isaías. Porque nós somos cristãos, nós podemos ter uma posição eclesiástica na igreja, mas eu sou pastor, eu sou simples membro, não interessa. Na presença de Deus não existe ordem eclesiástica, não. Na presença anjos, asa que cobriu o rosto, que cobriu os pés, e asas que voava. Estava no total de um anjo de 6 asas, lógico que é simbólico isso aqui, mas ele viu anjos voando de um lado para o outro, junto ao trono de Deus. E quando ele se depara com essa situação, ele começa a ver a glória de Deus. Ele começa a contemplar também a santidade de Deus. E Deus começa a dizer para o profeta Isaías, olha Isaías, você está vendo a minha glória? Você está vendo a minha santidade? Isaías diz, a Bíblia que Isaías não se conteu por ver a glória de Deus. Aí quando eu vou para o livro de Salmos, capítulo 24 em diante, diz, o texto diz bem claro, um dos textos fala assim, ó, quem entrará, quem subirá ao monte do Senhor? Aí Deus começa a falar assim, ó, só pode subir ao monte do Senhor, só pode ver a glória do Senhor
aqueles que são limpos e puros de coração. Entenda, o profeta Isaías, ele estava vendo a glória do Senhor, mas Deus precisava tratar com ele. E o versículo 2 diz: serafim estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nesta manhã eu acredito que Deus pode nos envolver com sua glória numa manhã como essa. Nós, nessa manhã, podemos sim sentir a liberdade de contemplar a glória de Deus, mas só podemos contemplar a glória de Deus quando a nossa mente se esvaziar dos problemas que nós estamos enfrentando no dia de hoje. Porque quando eu entro aqui dentro, eu tenho que me esvaziar de todos os problemas que eu estou passando e acreditar que Deus, ele é maior do que os problemas. Nessa manhã eu tenho que acreditar que Deus está trabalhando ao meu favor, ao meu respeito. Talvez Isaías, ele estava vendo a desgraça acontecendo em Jerusalém, mas ele acreditava que há um Deus trabalhando ao favor do seu povo. Em meio à tempestade que eu e você muitas vezes passamos, nós temos que entender que a glória de Deus sendo revelada para o profeta Isaías, temos que entender que há um Deus trabalhando por trás da tempestade. Nesta manhã há um Deus trabalhando ao nosso favor, há um Deus trabalhando, aleluia, para acalmar a tempestade, mas Deus está por trás da tempestade, que primeiro vem os problemas, e depois do problema, Deus agora nos obriga a estar na presença dEle, porque quando nós não temos problema, está tudo bem, está tudo maravilhoso, vai tudo fluindo bem, mas entenda, quando vem o problema, a primeira coisa que o crente faz é o quê? É estar na presença de Deus. É dobrar o joelho. Talvez essa semana você dobrou o joelho lá na sua casa e falou: Senhor, eu não aguento mais o que eu estou passando. Mas nessa manhã eu quero vos dizer, como profeta de Deus, Deus está trabalhando ao teu favor. Ele vai ao teu socorro, Ele vai ao teu encontro. Aleluia. Mas é necessário estar na presença dEle. É necessário estar na presença dEle. É necessário dobrar o joelho e falar: Senhor, para que tudo isso? Deus, por que tudo isso? Aí Deus sim, é para que eu mostre a minha glória para você. E o versículo 5 diz assim, ó: então Isaías fala assim, ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio. Você viu que não tinha ninguém sentinho na história? Não tinha ninguém perfeito. Viu que não tinha ninguém perfeito? Porque enquanto eu aponto para o meu irmão, eu vou esquecendo do que eu estou passando. Ai de mim, porque eu também habito no meio de um povo de impuro lábio. O Isaías, ele reconheceu o seu eu. Ele conheceu que ele não era super-homem, não. Ele também era cheio de falha. E Deus também precisava tratar com o profeta Isaías. Porque ele só podia trazer a mensagem para o povo se ele tivesse também em comunhão com Deus. Ele só poderia trazer uma mensagem para o povo se o povo visse que realmente Deus era na vida dele. E muitas vezes nós somos cheios de falha e queremos apontar fulano e ciclano, enquanto às vezes Deus está querendo ter um particular com nós mesmos. Oh,
Oh, aleluia, glória a Deus. Mas nesta manhã eu acredito que nós podemos ver a glória de Deus neste lugar. Quando nós começamos a ver a glória de Deus, nós começamos a olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, realmente eu preciso de olhar para mim mesmo. Eu só posso ver a glória se eu começar a olhar para dentro de mim, olhar para os meus problemas e dizer que Deus ele é maior do que os meus problemas. Nesta manhã que nós possamos fazer igual o profeta Isaías: Senhor, ai de mim também, porque estou perecendo. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus ajude-nos nesta manhã, que nós possamos contemplar a glória de Deus no lugar como esse. E vimos muito bem no livro de Êxodo, no capítulo 32, no versículo 20, diz que quando Josué foi até o monte falar com Deus, ele falou assim: Senhor, tu já tem me orientado, mas esse povo é teu, Senhor. Como é que eu posso falar contigo, ó Deus, sem ver a tua glória? E Deus falou assim: olha, Moisés, realmente vou eu te mostrar a sua glória, mas tu vai subir no cume do monte. Lá, quando chegar lá, eu vou me apresentar, mas tu não vai ver a minha face. Apenas vou eu colocar a mão nos teus olhos e você vai ver só o quê? Quando eu passar na brecha, você fica olhando e você vai ver só as minhas costas. Você vai ver só as minhas costas, porque homem nenhum pode ver Deus face a face. E Moisés diz que ele Deus, porque o povo estava causando tantos problemas. Teve a ponto que Deus falou assim: olha, Moisés, vai que esse povo. E Moisés falou: Senhor, se tu não for comigo, eu também não irei. Eu também não irei, Senhor. Mas me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória, Deus. Eu quero me falar, irmão, que é bom demais quando nós sentimos segurança em Deus. É muito bom quando nossa fé é renovada, quando nosso espírito é renovado. Nesta manhã talvez precisamos sim da renovação do espírito para nos dar força para caminhar, para trilhar. Porque quando nós vemos a glória de Deus, nós vemos também que Deus já tem preparado algo para o seu povo, para a sua igreja. Talvez nessa manhã você pode estar cochilando até em dois pensamentos, mas será que é? Será possível? É assim, porque se você acreditar, ainda essa semana Deus vai trazer novidade para a tua vida. Essa semana Deus pode mudar o quadro, mudar o cativeiro, porque hoje Deus ele marca a tua história, dizendo que vai fazer algo ao teu socorro e ao teu encontro. Acredite nisso em nome de Jesus. Oh, aleluia. O Deus de milagre está aqui nesta manhã. A glória de Deus está aqui neste lugar. Mas você pode ver só pelos olhos espiritual, porque o carnal não pode, os olhos carnal não conseguem ver isso. Deus de maravilha. E quando eu olho para mim mesmo, eu estou dizendo: Senhor, eu preciso da tua graça. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso da glória. Aleluia. Você vê que hoje foi comentado aqui sobre a história de Jó. Jó, no capítulo 42, ele diz, ele começa a dizer no versículo 2, começa a ver que Deus realmente, ele é grande. Ele falou assim: Deus vai se levantar ao meu favor. Deus vai se levantar ao meu favor. Deus vai trabalhar ao meu respeito. Ele começa a reconhecer, porque olhando no versículo 32 e no versículo 5 vai dizer que Jó ele começa a murmurar, dizer assim: não, Senhor, por que está acontecendo tanta coisa comigo, Senhor? Por que tanta diversidade? E ele começa a falar, ele começa respeito. Nós não temos que questionar, irmão, aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Não podemos questionar, não. Sabe por quê, irmão? Deus muitas vezes ele trata comigo e com
você porque Ele quer se revelar para nós. E Deus só pode revelar para nós quando nós se encontrarmos igual o profeta Isaías, com o coração quebrantado, com o coração angustiado, com o coração ferido muitas vezes, com o coração, aleluia, quebrado pelos problemas, pela dificuldade, aleluia. Deus apresentava para Isaías, porque Deus via em Isaías uma preocupação do que estava acontecendo. Deus apresenta para você nesta manhã, porque Ele sabe o que está acontecendo na tua família, Ele sabe o que está acontecendo lá no teu lar, Ele sabe o que está acontecendo na tua vida espiritual. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer que a maior luta que o cristão possa enfrentar é a luta espiritual. Essa luta espiritual é a pior que tem, é a pior que existe. Porque você pode estar muitas vezes até com alguém doente no hospital, mas você vai levando, você pode se preocupar, ou talvez um filho que está desviado nas drogas, por aí que seja. Mas a luta espiritual é a pior que tem, irmão. Porque a luta espiritual, ela nos vai deixar privado de sentir a glória de Deus. A luta espiritual, ela vai impedir que nós sintamos a presença do Espírito Santo. E nesta manhã há pessoas também que estão passando luta espiritual. Faz tempo que não fala mais em línguas estranhas, faz tempo que não profetiza, faz tempo que não vê mais a glória de Deus. Mas nesta manhã há um Deus nos visitando e trazendo restauração para nossas vidas. Há um Deus nesta manhã que quer que nós voltemos o que era antes, cheio do Espírito Santo e da glória de Deus. Talvez você não tenha mais profetizado porque você está sendo sufocado pelos problemas, mas há um Deus maior do que os problemas nesta manhã. Abra sua boca e seja profeta de Deus, seja mensageiro de Deus, e deixe o Espírito de Deus envolver a tua alma nesta manhã, porque a glória de Deus está neste lugar. Glória! Aleluia, glória a Deus. De Israel. Glória. Deus, Ele tem necessidade de mostrar glória para o seu povo. Será que Deus não queria aqui, irmão, mostrar uma glória a ponto de vocês não conseguir ficar nem sentado neste banco? Será que Deus não quer isso para nós? Quer sim, mas Ele quer ver dos nossos lábios, Senhor, realmente eu preciso de ver a Tua glória. Ah, mas há uma falha, há o sangue dEle que perdoa nossas falhas nesta manhã. Mas eu pequei, Ele também perdoa o teu pecado nesta manhã, mas Ele quer mostrar a sua glória para nós. Aleluia! Oh, aleluia, glória a Deus. Isaías começa, no versículo 6 ele diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Essa brasa viva, ela simboliza purificação. Purificação. Serafim, ele representa o anjo purificador. E ele viu que vinha do trono de Deus brasa e passava nos seus lábios, na sua língua, dizendo: olha, você precisa ser purificado. Você está vendo a minha glória? Mas você precisa ser purificado. Nesta manhã, oxalá que esse anjo venha purificar os nossos lábios para nós ter acesso ao trono da graça. Oxalá nessa manhã que esse anjo venha com tenaz para purificar os nossos pensamentos. Oxalá que essa tenaz venha para purificar os nossos atos, os nossos corações. Isaías teve que experimentar tudo isso, mas algo estava para acontecer, ou estava acontecendo em Jerusalém. E Deus falava: eu vou colocar tudo no lugar, mas é necessário esse povo se dobrar para ver a minha glória. E ele falou, e com brasa viva tocou a minha boca e disse: eis que lá tocou os teus lábios,
e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e há de que ir por nós? E disse Isaías: eis-me aqui, envia a mim. Isaías, ele estava se preparando para trazer uma mensagem para o povo de Jerusalém. Para o povo de Jerusalém. A mensagem que Deus tinha para falar com o povo era muito pesada. Era uma mensagem pesada, porque se ele chega na cidade e fala assim: olha, Deus vai acabar com tudo, Deus vai destruir tudo, você que tem a sua casa, as suas mansões, elas vão ficar desertas. Mas sim, e Deus vai usar os inimigos para destruir tudo que você tem. E a mensagem era essa: olha, vocês vão ser retirados daqui e vão ficar cativos em Babilônia por 70 anos, presos em Babilônia, para vocês entenderem qual é o objetivo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que o mesmo Deus que faz a justiça é o mesmo Deus, diz assim: ó, e depois eu vou trazer o meu povo de volta com renovo. Eu vou trazer esse povo de outra vez para me adorar. Quer dizer, a misericórdia de Deus é tão grande, irmão. Deus não vai pensar como o homem, porque o homem ele pode até destruir, ele pode até tocar nossas estruturas, ele pode tocar o nosso lado emocional, não pode voltar atrás. Mas Deus não. Deus, quando nos corrige, Ele nos corrige para nos amar. Quando Deus falou a sentença para o povo de Judá, Deus falou assim: olha, vou castigar o meu povo, mas depois eu vou trazer restauração, alegria, eu vou trazer renovo. Então Isaías agora diz para o povo: vai profetizar tudo isso que eu te mostrei, porque também, quando sair de Babilônia, eu vou mostrar a minha glória para ele. Glória a Deus, aleluia. Entenda nesta manhã, entenda nessa manhã, eu, você, nós não estamos sozinhos não. Não estamos sozinhos não. Sabe por quê? Deus te visitou nesta manhã. Ele contemplou o meu e o teu coração nesta manhã. Meu irmão Gisele, é que nem eu falou no começo do culto, né? Cheguei aqui só pela misericórdia, mas Ele te alcançou no dia de hoje. Ele trouxe você até aqui, porque o amor dele é tão grande. Ele trouxe aqui você, sabe por quê? Porque Ele queria tocar no teu coração nesta noite, trazer esperança, trazer renovo. Talvez no próximo domingo, seja do voltar, vai haver uma outra guerra para você chegar aqui, vai falar assim: não, eu preciso de glória de Deus, eu preciso de chegar lá na igreja, porque, irmão, nós passamos uma semana tão atribulada, e o único lugar que Isaías viu a glória de Deus foi no tempo quando ele estava orando. E é neste lugar aqui que nós habitamos para reverenciar o nosso Deus. É nesse lugar que Ele trouxe eu e você para falar conosco no dia de hoje. Aleluia. O que é que Deus quer de nós nessa manhã? O que é que Ele quer de nós? Ele quer que nós prostramos diante dEle, porque quando nós estamos na presença de Deus, Ele mostra nossas falhas, mas Ele não nos condena com as nossas falhas. Ele procura resolver o problema. Esse é o Deus que está aqui nessa manhã. Isaías, quando ele reconheceu que ele tinha falha, Deus falou assim: eu vou purificar ele aqui, rapaz, acabou. E ninguém vai intervir quando Deus quer trabalhar. Ninguém vai intervir quando Deus quer trabalhar. Talvez passamos e somos ofendidos com palavras que nos machucam. Mas nessa manhã Deus também está trazendo um bálsamo para os nossos corações, trazendo refrigério para a nossa alma. Filho de Deus, só pelo fato de você estar aqui nessa manhã, você é um privilegiado de Deus. Porque se você não estivesse bem, você não estaria aqui, estaria em casa angustiado. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele sabia que Ele precisava de falar com você no dia de hoje. Deus abençoe a vida de vocês. E eu desejo que vocês tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Que essas guerras, esses pensamentos que você tem enfrentado,
crise, há um Deus trabalhando ao nosso favor. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Palavra maravilhosa, irmãos, que nós ouvimos nesta manhã. Já dá para nos caminharmos mais uns dias. É assim mesmo. Aleluia. É a única forma de nós permanecermos, é nós acreditarmos no que Deus fala através da tua palavra. Aleluia. Quantos que têm sucumbido na caminhada, né, irmãos? Porque muitas das vezes sai da rota, sai debaixo da potente mão de Deus